Glória a Deus. Mateus capítulo de número 9. Para você que nos acompanha também pela internet, o tema dessa mensagem é necessidade urgente. Necessidade urgente. Amém? Mateus capítulo 9. Se você encontrou, prepara aí, nós vamos ler versículo 35 até o 38, 4 versículos. Eu peço a tua ajuda, vamos ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Eu vou ler um versículo sozinho e peço que você leia outro versículo em seguida bem forte comigo. Amém? De forma alternada então. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz o texto: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Lê bem forte. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós oramos juntos, gratos pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar aqui cultuando ao Senhor com liberdade, com toda essa estrutura. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo isso nada vale se a Tua presença não estiver entre nós, se a Tua presença não estiver curando, salvando, quebrantando os corações aqui. É isso que nós pedimos, ó Pai, enquanto nós meditamos na Tua verdade, na Tua palavra, que homens e mulheres sejam salvos aqui, ó Pai, que haja salvação, haja cura, haja libertação pelo Teu poder, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Eu oro, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Como eu disse, o tema é necessidade urgente. Aleluia. Esse texto nos mostra uma preocupação do Senhor Jesus, nos mostra um princípio, nos mostra uma necessidade. E é sobre isso que eu quero falar. Não é apenas uma necessidade, toda necessidade por si só já é importante. A palavra diz que o Senhor se compromete a suprir todas as necessidades daqueles que o colocam em primeiro lugar, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. E sabemos que, ou devemos saber diferenciar, necessidade não é desejo. Necessidade é diferente de mimos, de bênçãos, muitas vezes que o Senhor até nos dá, mas que nós não precisamos. Mas as necessidades, o Senhor garante que Ele supre em relação aos seus. E toda necessidade, então, ela precisa de atenção. E aqui eu quero falar de uma que é urgente, sob pena de se prejudicar todo o trabalho de implantação do reino de Deus. Não acabar com o trabalho, porque quem cuida da seara é o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas sim, nós podemos atrapalhar, nós podemos ficar omissos naquilo que o Senhor planeja, tem no coração para as nossas vidas. E o Senhor Jesus aqui então, Ele falando aos seus discípulos, aqueles próximos a Ele, e Ele estava fazendo aquilo que o caracterizava. Ele estava andando, veja o texto, por cidades e povoados. Cidades são, naquele contexto ali, não eram tão grandes como as de hoje, não naquela região, mas eram locais com muitas pessoas, e povoados, locais com pouquíssimas pessoas, povoados pequenos. Mas o Senhor Jesus, Ele passava tanto por um, quanto pelo outro. Ele não abria mão, Ele não desprezava, Ele não menosprezava o pequeno. Tanto a cidade, quanto o povoado, passava pelo cuidado do Senhor Jesus. E durante esses trajetos, Ele observou, Ele percebeu a necessidade das pessoas. Mas é interessante, o que Jesus fazia nesses povoados? É importante porque nós, como cristãos, nós precisamos parece óbvio o que eu vou falar, mas o óbvio tem que ser dito.
como cristão, nós precisamos ser seguidores de Cristo, sim ou não? Mas por incrível que pareça, muitos que se dizem cristãos, pastores, líderes, enfim, não se portam como seguidores, como imitadores de Cristo. Porque o que é que Jesus fazia? Olha o texto, diz o texto aqui que ele então ensinava, diga comigo, ensinava. Ele anunciava, diga comigo, ele anunciava. E ele curava, diga, ele curava. Então Jesus ele fazia 3 coisas. Isso é repetido nos evangelhos. Ele ensinava nas sinagogas. A sinagoga era o local onde o pessoal se reunia. Quem se reunia na sinagoga? Quem já tinha algum conhecimento das escrituras. Naquele contexto, as escrituras hebraicas, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Então, pessoas que já tinham conhecimento da palavra, então iam para as sinagogas. Poderíamos fazer aí uma comparação muito, só para ter uma noção, com as igrejas de hoje, os templos de hoje. E ele ensinava, olha que interessante. E por que é interessante? Porque hoje, muitos não ensinam as escrituras. Até porque não é possível ensinar algo que não se conhece. Eu não estou falando de teologia, estou falando das escrituras. Um ponto importantíssimo do ministério do Senhor Jesus, tanto para letrados como para iletrados, tanto nas cidades como nos povoados, tanto nos grandes centros como Jerusalém, como em locais pequenininhos, na beira de rio, com os pescadores, com os ribeirinhos, ele ensinava. Fala para o teu irmão, Jesus ensinava. E no nosso contexto, talvez não seja o teu caso, mas a maior parte das pessoas no nosso contexto não gostam de ser ensinadas. E quando nós pegamos o contexto igreja evangélica na face da terra, mais ainda, as pessoas querem ouvir algo que lhe agrade, ouvir algo que venha de encontro com o seu anseio, ouvir algo que venha de encontro com aquilo que ela está pedindo a Deus. Mas muitas vezes o Senhor nos responde de uma forma que, no primeiro momento, não se encaixa com o que nós queremos. E Jesus ensinava sobre Moisés, nós cantamos agora há pouco sobre Moisés, sobre Noé, sobre os profetas, sobre as profecias acerca dele. Então guarde bem isto, o ensino faz parte do ministério de Jesus Cristo, amém? E você precisa buscar isso. Senhor, me ensina, Senhor, eu quero aprender, para que você também, como discípulo de Cristo, saiba ensinar as pessoas. E ensinar alguém não tem a ver com você estar à frente, num púlpito ou numa sala de aula, tem a ver com você explicar o motivo, a razão da tua fé em Cristo Jesus. Mas ele não só ensinava, diz o texto que ele anunciava a boa notícia sobre o reino. Ele pregava, conforme a versão que você estiver lendo, vai dizer que ele pregava. Pregar é anunciar o evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Então ele anunciava a boa notícia do reino de Deus. Eu lhe pergunto, qual é a boa notícia do reino de Deus? Pergunta para o teu irmão, qual é a boa notícia do reino de Deus? O que ele te respondeu aí? Percebe que muitas vezes o óbvio tem que ser dito? Nós somos evangélicos, no sentido que nós seguimos o evangelho do reino de Deus, amém? A palavra evangelho significa boa notícia. O verbo evangelizar, aqui traduzido de uma forma bem interessante, é anunciar a boa notícia, pregar. Agora perceba que nem os cristãos sabem, hoje em dia, a maioria não sabe nem o que é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Será que a boa notícia é que eu vou ganhar um carro? Vou ter um bom emprego? Um bom casamento? Será que a boa notícia é que eu serei curado de uma enfermidade?
qual é a boa notícia? Que só pode vir de Deus. Porque um carro você consegue ir trabalhando, ou às vezes até alguém te dá de presente, pode acontecer. Uma doença ela pode ser curada muitas vezes pela medicina. Um bom casamento pode acontecer. Mas será a boa notícia que Jesus pregava? A boa notícia, o Evangelho. Quando você pega a sua Bíblia, você vai encontrar lá, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Mais conhecido como Mateus, né? Abre em Mateus, mas é Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ou seja, é a boa notícia de Jesus Cristo, conforme Lucas registrou, conforme Mateus registrou, conforme Marcos registrou, conforme João registrou. A boa notícia, meu irmão, é a seguinte, que aquele que estava prometido, lá em Gênesis, capítulo 3, quando houve a queda, e Deus trouxe a sentença ao homem, porque a Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem pecou. Quando o homem não fez o que ele deveria ter feito, veio condenação sobre ele, sobre a mulher, sobre a serpente, que é Satanás. Mas ali, no capítulo 3, versículo 15, em meio à sentença condenatória, veio a primeira promessa, falando ali em relação à humanidade, em relação a Satanás, que a humanidade sempre teria Satanás como inimigo. E a descendência da mulher, a descendência de Eva, diz o texto, então chegaria um momento que pisaria na cabeça da serpente. Ali é o primeiro lampejo de esperança. E a Bíblia vem então desenvolvendo esse assunto ao longo de séculos, até surgir a plenitude dos tempos. A Bíblia chama de plenitude dos tempos, quando o Deus Todo-Poderoso, de forma sobrenatural, se faz um ser humano e habita entre nós com o nome de Jesus Cristo, conforme João registra. Muitos têm Jesus como um grande homem, muitos entendem Jesus como um grande profeta, muitos entendem Jesus como aquele que é o Salvador, porém não entendem que Jesus é Deus. Muitos entendem que Jesus ele tem um início no tempo, quando ele nasce de Maria, ou quando ele é concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que desde o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e se tornou um ser humano, Jesus. Quando você lê as histórias de Moisés, de Elias, Isaías, Jeremias, quem estava atuando ali é o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é o Deus Todo-Poderoso. O que ocorre no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, é que ele vem até nós. Porque preste atenção, meu irmão, religião, a própria palavra religião no português, ela deriva do latim, que tem a ideia de religar. Religião é o homem sendo religado a Deus, e esse é o propósito da religião, ligar o homem a Deus. Mas escute bem, nós não temos uma religião, nós temos o Evangelho. Fala para o teu irmão, nós não temos uma religião, nós temos o Evangelho. Porque na religião, ela busca de alguma forma que a pessoa se ligue a Deus. Mas o Evangelho, ele ensina que isso é impossível. Então é Deus que vem até o homem para se ligar ao homem. É Deus que se faz carne e habita entre nós. Não é um homem que alcança Deus com seus favores, com as suas boas obras, com a sua inteligência, a sua ciência. É Deus que vem até o homem. Está entendendo isso? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus veio até nós, morreu por nós, para que através da sua morte nós tenhamos vida. Em outras palavras, tenhamos o reino de Deus. E Jesus ensinava isto, a boa notícia, ou seja, chegou o momento
em que as pessoas podem chegar ao Pai. Chegou esse momento. Moisés, Abraão, Davi, Isaías e tantos outros homens e mulheres de Deus, como Ruth, Esther, que viveram antes de Jesus se manifestar na terra, não tinham acesso a Deus como Pai. Tinha uma esperança, conforme Hebreus nos ensina. Hoje nós temos acesso a Deus como Pai, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Talvez você não tivesse entendido isso ainda, mas essa noite o Senhor está nos ensinando, amém? Porque Jesus ensinava, Ele anunciava a boa notícia. Nós não temos uma religião, nós temos o Evangelho, nós temos a boa notícia. E Ele fazia também mais o que? Ele curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Isso não mudou hoje. E quando falo em enfermidade, não é só física não, mas também as enfermidades da alma, da psique, a depressão, a ansiedade, crise de identidade, acessos de ira, o ciúme que gera violência, a inveja. Jesus ele veio para nos curar no corpo, na alma e no espírito. E a cura mais importante é do nosso espírito, porque o corpo, por mais que estejamos saudáveis, por mais que possamos testemunhar curas do Senhor, como eu fui curado na minha voz, por exemplo, ou como minha esposa foi curada de esterilidade, por exemplo, ou você pode, aqui tem vários com testemunhos de cura física, mas um dia nós vamos morrer. Você é passageiro, um dia nós vamos morrer. A cura mais importante é do nosso espírito, porque esse permanece em ligação com o Espírito Santo de Deus, através dessa obra maravilhosa. E Jesus então fazia 3 coisas. Quando alguém te perguntar o que Jesus fazia, você já sabe: Ele ensinava, Ele anunciava a boa notícia e Ele curava as pessoas. Quando você vê um pregador, um líder religioso, alguma coisa parecida, você tem um parâmetro já. Qual que é o parâmetro? Jesus. E o que Jesus fazia? Fala comigo. Ele ensinava, Ele anunciava a boa notícia e Ele curava, sim ou não? O parâmetro é claro para nós. E ao fazer isto, muito obrigado. E ao fazer isto, diz o texto, que Jesus viu a multidão, versículo 36. Ele percebeu a demanda gigantesca, na verdade a demanda sem fim, de pessoas atormentadas, cansadas, feridas, decepcionadas, perdidas, desorientadas, falidas, doentes. Ele viu a multidão, ficou com muita pena, ficou comovido, ficou com paixão. E é assim até hoje, amados. Quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor olha para Nova Andradina, quando o Senhor olha para o Brasil, Ele não vê as roupas que estamos usando, Ele não vê o carro que estamos dirigindo, o emprego que temos, a posição na sociedade que nós temos, porque as pessoas veem isso, e nós somos avaliados por isso pela sociedade, sim ou não? Não deveria, mas é assim, sim ou não? Se estamos cheirosos, se estamos limpos, se estamos bem vestidos ou não. Quando Deus olha para a sociedade, não é isso que Ele vê. Ele olha aquele que está saudável, aquele que está doente, aquele que está em paz e aquele que está aflito, aquele que está com alegria, pois que a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria,
Ele vê o que está abatido, desesperado. Muitas vezes nós conseguimos maquiar a situação, conseguimos maquiar, mas Jesus vê aquelas pessoas, e Ele percebeu, Ele ficou com muita compaixão, muita pena, e hoje não é diferente. Não sei como você entrou aqui hoje, quem sabe você entrou aqui bem, você está em comunhão com Deus, está em paz, quem sabe está passando por lutas, mas está em paz, porque nesse mundo temos lutas, mas o Senhor nos promete a paz. Mas quem sabe você entrou aqui, ou você está acompanhando esse culto, você está angustiado, procurando uma resposta, aflito. Diz o texto que Jesus percebe isto, Ele percebe aquela multidão. Jesus não se empolga com a multidão, algo que você vai perceber nas escrituras. Jesus, Ele nunca se empolga com a multidão. Nós nos empolgamos com as multidões, é bonito de ver, sim ou não? Somos tomados pela emoção. Jesus, Ele olha um por um de nós. Você vai perceber isso na palavra, Ele parar o que está fazendo, parar aquela correria, aquele movimento, para atender uma pessoa. É assim, por exemplo, a Bíblia diz que certa vez um homem muito importante estava com a filha doente, e vem até Jesus, e as multidões estavam cercando o Senhor. Jesus para ouvir aquele homem. Ele fala: Senhor, vai até na minha casa orar pela minha filha. O Senhor me chamava Jairo. Jesus, vamos lá. E no meio do caminho ali, naquele tumulto, vem uma mulher doente, já há 12 anos, fraca, e ela toca em Jesus, e aquela multidão apertando o Senhor Jesus, e Ele para e diz: olha, alguém me tocou de forma diferente. E Ele para tudo aquilo, Ele para a multidão, Ele para de atender Jairo naquele momento, e atende aquela mulher. Jesus nunca se empolgou com as multidões, com os números, com os resultados. Nós nos empolgamos com resultados. E vendo a multidão, então, diz o texto, Ele teve muita pena, porque Ele percebeu, Ele sabia que aquela gente estava aflita e abandonada. Diga comigo: aflita e abandonada. Então, é tão interessante, porque aqui mais uma vez o Evangelho compara, o Senhor Jesus compara o povo com as ovelhas. Interessante. O texto diz que eles estavam aflitos ou afligidos, conforme a tradução. E esse verbo traduzido aqui, ele no original ele significa realmente, eles estavam esfoliados, esfolados, sem pele, como se fazia quando se maltratava as ovelhas. E também estavam abandonados, jogados de qualquer forma. Sabe, amados, que sem Cristo Jesus é assim que nós andamos, é assim que nós vivemos, esfoliados, porque por mais que nós fazemos, trabalhamos, nos esforçamos, as nossas necessidades não são supridas. Sim ou não? Quantos de nós aqui trabalham, não estou falando nem de dinheiro, mas não preenche, parece que arrancaram o couro da gente, abandonado, porque ninguém pode nos ajudar. A gente compartilha, a gente conversa, ou às vezes nem compartilha, nem conversa, mas ninguém pode nos ajudar, ninguém entende na verdade o que está acontecendo. E Jesus percebe isso. Ele percebe então que estava como ovelhas sem pastor, ou seja, totalmente vulneráveis. A ovelha é um grande exemplo usado na Bíblia, porque ele é um grande exemplo de um animal frágil, um animal que ele depende 100% do ser humano. Um cachorro doméstico, por exemplo, mais que ele seja de apartamento, ele não depende 100% do ser humano. Vai sofrer muito, talvez até morra se ficar sozinho na rua.
mas ele tem uma grande chance de sobreviver. Dando um exemplo de animal domesticado, bem de apartamento mesmo. Agora uma ovelha, ela não tem nada. Ovelha selvagem. Alguém já viu? É um animal totalmente domesticado, totalmente dependente. Se ela ficar solta, ela vai se sujando, galhos, espinhos vão pegando na lã dela, aquilo vai pesando. Ela não tem garras, não tem caninos, não tem espinhos, não tem nada para se defender. E assim somos nós sem Cristo, como ovelhas sem pastor, não tem nada que possa nos defender. Por mais que nós tenhamos, muitas vezes, reações defensivas, da onde vêm as crises de ira, de onde vêm muitas atitudes erradas, são tentativas de defesa, de onde surge a violência, a ansiedade, a retração. A pessoa vive retraída, não tem relacionamento, ou tem relacionamentos em excesso. São todas formas, tentativas fracassadas de defesa. O álcool, as drogas, os excessos, todas tentativas de defesa. Andamos como ovelhas sem pastor. E Jesus percebe isso, amados. Não é diferente hoje. Mas, como eu disse, o tema aqui é uma necessidade urgente. Ao perceber tudo isso, ele então olha para os seus discípulos. Diz o texto aqui, e diz: olha, a colheita é grande mesmo. A demanda é muito grande. As necessidades são absurdas. Uma pessoa que ela não tem em Cristo Jesus, a necessidade que ela tem muitas vezes de aprovação é insaciável. A necessidade que ela tem muitas vezes de um aconchego, um afago é insaciável. Alguém até tenta, alguém até se esforça, mas não tem fim, porque só Deus pode suprir. Uma pessoa que tem insegurança, ele diz: a colheita é grande mesmo, e os trabalhadores são poucos. Fala para o teu irmão: os trabalhadores são poucos. Essa é a necessidade urgente do nosso tema. Jesus explica e mostra para os seus discípulos, e está falando para nós hoje: faltam trabalhadores. O que é um trabalhador? Trabalhador é alguém que tem um vínculo com um projeto. Se você trabalha, qualquer empresa que seja, ou órgão público, seja um vendedor de sapato, por exemplo, seja alguém que atende numa clínica veterinária, seja alguém que trabalha em órgão público, todo trabalhador, ele tem um compromisso, ele tem uma meta relacionada com aquele que o emprega. É uma comparação que o Senhor Jesus diz: olha, faltam pessoas comprometidas, faltam pessoas que têm uma relação com o dono da seara, com o dono da obra, o dono da plantação. E sabe, amados, que quando nós olhamos para a igreja como um todo, nós percebemos isso. Faltam trabalhadores. É a pergunta que eu te faço nessa noite: você tem sido um trabalhador na obra do Senhor? E aqui eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo abra sua mente, porque quem sabe você tem alguns parâmetros, alguns paradigmas errados. Talvez quando eu te falo assim, trabalhador na obra do Senhor, você já imagina um pastor, alguém que está na frente da igreja. Ou quando eu falo trabalhador da obra, você já imagina que você é do louvor, ou está lá no som, ou está na recepção, alguma coisa do tipo.
Isso é uma visão muito rasa, muito equivocada. Todo cristão, ele é chamado para ser um trabalhador na obra. Todo cristão, ele está vinculado, relacionado ao dono da plantação, ao Pai, ao nosso Pai. Jesus disse a alguns homens assim: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus é o nosso parâmetro, sim ou não? O motivo de muitos cristãos não conseguirem permanecer no caminho é porque não entendem essa verdade. Eu quero nessa noite te encorajar a entender e a viver essa verdade. Já falei aqui algumas vezes, algumas estatísticas, uma delas vai dizer que cerca de 80% dos cristãos não chegam a 10 anos de caminhada. Ou seja, de cada 10, 8 não chegam a 10 anos de caminhada. E por que isso? São vários motivos, mas um deles é porque não entendeu, não é um trabalhador na obra do Senhor. E sem trabalhar, não cresce, não amadurece. Que você seja esse trabalhador. Eu quero te explicar sobre isso um pouco mais. Algumas formas de se trabalhar na obra do Senhor. Quando você está vinculado a Deus, através de Jesus Cristo, você se torna um cristão. E você começa então a mudar a sua vida. Você tem um compromisso com Deus de mudar a sua vida, de ser mudado por Ele. Você dá um bom testemunho. Este é um trabalho. Como cristão, você, eu, nós precisamos dar bom testemunho. Diga bom testemunho. Isso é trabalhar na obra do Senhor. Dar um bom testemunho. Quando você entende, amadurece e começa a orar, não pelas suas necessidades, tão somente, mas você começa a orar pelas outras pessoas, pelas outras necessidades. Isso é um trabalho. Você está trabalhando na obra do Senhor. Aí eu lhe pergunto, quantos de nós ora pelos outros? Faça essa pergunta para você mesmo. Quando que você orou por alguém? Quando que você orou por alguém que não seja de dentro da sua casa? Percebe como faltam trabalhadores na obra do Senhor? Quem está percebendo? Jesus falou o trabalho, ele falou para os discípulos isso. Entenda para quem que ele falou. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ele olhou para os discípulos dele e falou isso. Porque por amar, ele cuida de nós. Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Temos uma fé forte, porque dias ruins virão. Então prepara a tua fé hoje, para quando o dia mau vier, você está preparado, amém? Esteja preparado. Agora, uma fé forte, ela precisa ser exercitada. Quando nós oramos pelos outros, estamos trabalhando na obra, na seara do Senhor. Quando você evangeliza, e como que eu evangelizo? Quando você fala do seu Jesus para alguém. Não é quando você discute religião com alguém. Discutir religião não é evangelizar. Chamar para ir na igreja também não é evangelizar. É bom chamar para ir para a igreja, às vezes funciona. Mas dificilmente alguém só vai na igreja porque você chamou. Evangelizar é falar do seu Jesus, é mostrar o seu Jesus. Mais do que falar é mostrar. Através do seu casamento, através dos seus filhos, através do seu trabalho, você evangeliza.
Quantos vizinhos crentes, quem sabe você tem? E se só dá mais trabalho que os não crentes, sim ou não? Falta o bom testemunho, falta o exemplo. As palavras convencem, os exemplos arrastam, amém? As pessoas são cansadas de palavras, de ouvir, faltam exemplos. Jesus disse para eles: faltam trabalhadores. No versículo 38 ele diz, qual que é a solução então? Peçam, orem ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, amém? Você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer o que então? Diga assim: orar, pedir por mais trabalhadores. E quando você orar, pedir por mais trabalhadores, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai ser o primeiro da lista? Quem se você acha que vai ser o primeiro da lista? Fala para o teu irmão: é você, meu irmão. Por isso que muitos não oram por mais trabalhadores, porque não querem trabalhar. Eu gosto dessa analogia, trabalhador, porque muitos querem Jesus como uma folga, Jesus como férias, um passeio, não como um trabalho. Uma analogia que eu vi na música esses tempos atrás, muito interessante: um Deus que a gente, como nas redes sociais, só quer curtir, mas não quer seguir. Sabe aquela pessoa? Curte, mas não segue. Muitos fazem isso com Deus: curte, mas não segue. Jesus diz: peçam, orem por mais trabalhadores. Abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aqui o profeta Isaías conta sobre o chamado dele, o propósito dele. E o capítulo começa da seguinte forma: Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu. Então já começa uma situação interessante, né? Quem foi o rei Uzias? Foi um grande rei, o rei próspero. E morreu o rei, ou seja, era um período de incertezas. Diga comigo: incerteza. Quando muda o prefeito, quando muda o presidente, o governador, não vem um período de incerteza? Sim ou não? Quando morre um rei, mais ainda. Então não era um bom período. No ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, o ano de mudanças políticas, econômicas, militares, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Amém? Então Isaías ele tem uma visão do trono do Senhor. E um desses seres, serafins, a Bíblia não descreve como eles são, mas a palavra serafim significa flamejante, algo que está pegando fogo.
Eles ficavam ali adorando o Senhor, exaltando. Isaías ficou com muito medo, porque ele sabia que ele era pecador, ele sabia que não era perfeito, ele sabia que vivia no meio de um povo que não era perfeito. Mas sabe, amados, que Deus não procura pessoas perfeitas. Diga para o teu irmão: Deus não procura pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não existem. Deus procura trabalhadores, pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas. Pessoas que são dispostas a obedecer. Então, algo acontece, Deus ouve o clamor dele e o purifica. E ele percebe uma cena interessante, versículo 8: em seguida, ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Olha, a mesma necessidade. A mesma necessidade. Um mensageiro, um trabalhador na obra do Senhor, alguém que seja a voz de Deus. Isaías percebe a necessidade e responde: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém, amados? Quando nós entendemos a necessidade, não tem como nós ficarmos alheios. Vamos usar a situação do Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa que esteja acompanhando um pouco, é difícil alguém ficar indiferente. Sim ou não? Isso porque nós não estamos lá. O mau cheiro que está em muitas regiões, água até o joelho, ilhado. Você acha que se você chegar lá hoje e ver uma situação dessa, uma criança ali que não tem escova de dente, não sabe onde está o pai, não sabe onde está a mãe, você vai ficar indiferente? Sim ou não? Você vai falar: ah não, depois eu vejo isso aí. Ah não, alguém vai ajudar. Ah não, não tenho tempo não. Quando nós percebemos a necessidade, nós somos tocados. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer nessa noite. É isso que Jesus fez com os discípulos naquele momento. É isso que Deus fez com Isaías naquele momento. Isaías percebeu a necessidade, falou: eu vou, Senhor. Jesus mostrou a necessidade para aqueles discípulos, dizendo: vocês estão vendo? É muito necessário. É muita gente. Então ore, peça ao dono da plantação para que mais pessoas sejam enviadas. E se você orar, meu irmão, com toda certeza, você será o primeiro. Isso será maravilhoso, será fantástico, será leve, será poderoso. Deixaremos de ser alguém que está pedindo ajuda para ser alguém que vai ajudar. Aí eu lhe pergunto, numa situação dessa, você quer ser aquele que está sendo ajudado, ou você quer ser aquele que está ajudando? Qual que você quer ser? Espiritualmente eu lhe pergunto, você quer ser alguém que está sendo ajudado, ou alguém que ajuda? Alguém que ora, alguém que oferta, alguém que dá bom testemunho, alguém que é maduro espiritualmente? Alguém que tem condições de tirar as pessoas que estão se afogando. Não alguém perfeito, porque como eu disse, Deus não procura pessoas perfeitas, porque essas não existem, não somos perfeitos. Mas Deus procura pessoas maduras, responsáveis, dispostas a dizer: eis-me aqui. E essa é a pergunta do Senhor nessa noite. Há uma frase que eu gosto demais, que a gente aprende no curso Poder do Potencial. Diz assim, ó: Deus está lhe dando a possibilidade de ser um dos poucos cuja vida foi uma bênção em suas mãos. Ou você pode ser um dos milhares que o decepcionaram. Todos nós recebemos essa
oportunidade, e hoje não é diferente. Você pode ser um dos poucos, fala assim comigo, um dos poucos, cuja vida foi uma bênção nas mãos de Deus. Ou pode ser um dos milhares, ou podemos dizer milhões, que o decepcionaram. Não porque pecaram, porque todos nós pecamos. O decepcionaram porque havia um propósito, havia um chamado, e ele não foi atendido. E uma pessoa faz a diferença. Uma pessoa faz a diferença. Trazendo mais um exemplo do que nós estamos vendo no sul. Dentre vários, um homem salvou 300 pessoas. É um ou uma nas mãos de Deus que vão fazer a diferença. E é com você que Deus está falando nessa noite. É comigo que Deus está falando nessa noite. Seja alguém que ora, seja alguém que ensina, seja alguém que dá bom testemunho, seja alguém que oferte, seja alguém posicionado, seja um trabalhador na obra do Senhor, que são muitas as necessidades. Há pessoas que precisam de alimento físico, pessoas que precisam de alimento espiritual. Há pessoas que precisam de bom testemunho, porque cresceram na igreja e a vida toda só viram maus testemunhos, só viram confusão, conversa fiada, mentira, fofoca. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Você acha que não? Tem. E não é na África não, é em Nova Andradina. Pessoas que não conhecem o Evangelho. E isso bem pertinho de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, qual que é a necessidade urgente hoje? Isso que eu tenho conversado com o pastor Márcio, com outros pastores, outros líderes, acerca do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A maior necessidade lá hoje é de um avivamento. Porque Deus vai, eu creio, de alguma forma vão restaurar. O povo gaúcho é muito trabalhador, muito sério. Vai passar isso, eles vão se levantar, financeiramente, economicamente, mas espiritualmente. E o que realmente importa? O que realmente importa? Para isso precisam de trabalhadores, e nós precisamos aqui também. Seja um homem, seja uma mulher responsável aos olhos do Senhor. Amém? Esse é o propósito, Senhor, para nós. E eu vou te dizer, conforme está lá em Mateus capítulo 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão teu casamento, o seu trabalho, os seus filhos. Isso aí será consequência. Agora, quando nós invertemos, não funciona. Pega uma pirâmide, tem a base. Se você inverte a pirâmide, ela vai ficar em pé? Não vai ficar em pé. Por isso que muitos estão com a vida bagunçada, porque estão esperando acontecer alguma coisa para depois se tornar um responsável, alguém que trabalha na obra do Senhor. Eu quero orar contigo nessa noite, nesse sentido. Se você quiser e puder ficar de pé. Pessoas aflitas, pessoas abandonadas, como ovelhas sem pastor. Quem sabe até o caso de alguém aqui hoje, alguém que está acompanhando essa pregação. Mas o Senhor, com sua bondade, graça e misericórdia, Ele nos toca. Sabe, amados, que um trabalhador, um bom trabalhador, ele se adapta ao seu empregador. Ele usa o uniforme, sim ou não? Ele chega no horário, sim ou não? Ele se capacita, sim ou não? Se vista como um cristão. Você, homem, se vista como um cristão. Você, mulher, se vista como uma cristã. A gente não é uma igreja de uso e costumes, como se diz por aí, mas se vista de forma adequada. Porque hoje em dia você olha um cara que fala que é crente, uma mulher que fala que é crente, ou que não é. Meu Deus, você não sabe. Mas até o que diz que é crente é pior. É?
Não é verdade? Que vem à academia. O negócio é sério. Se vista adequadamente. Se capacite como um obreiro na casa do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Eu preciso entender mais o Senhor. É muita necessidade, amados. São muitas coisas. São muitas coisas. Mas glória a Deus, porque hoje o Senhor está nos preparando. Quem crê? Amém? Agora eu posso sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Isso só depende de mim. Só depende de você. Se você quer ser esse trabalhador, feche seus olhos. Se você quer ser essa trabalhadora na obra do Senhor, feche seus olhos.